Nós temos mais uma pergunta selecionada do público. Foi deixada por uma frequentadora e nós leremos literalmente. Como o Espiritismo vê a Santíssima Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo? Sou católica e simpática ao Espiritismo, e eu até compreendo a reencarnação, mas uma negação da Trindade divina é demais para mim. Tá certo? Os elementos religiosos precisam ser respeitados e trabalhados no nível de cada escola religiosa. O fato de não se trabalhar com a ideia da Trindade não significa um desrespeito ao conceito trabalhado por outras escolas. A ideia da Trindade, ela surge no Concílio de Nicéia, em 325. Um concílio político com o imperador Constantino e que depois transformou-se num concílio religioso. E nesse concílio é que se deu forma, ou melhor, que se estabeleceu de maneira determinada aquele pensamento teológico que veio de alguns chamados pais da Igreja nascente, Santo Anselmo, São João Crisóstomo. Esses eram pensadores que trabalhavam com a ideia da Trindade. São chamados apologéticos. Esse concílio é que acabou determinando como elemento dogmático. O que é elemento dogmático? O que é dogma? Uma verdade de fé absoluta, no sentido não pleonástico, mas absoluta porque não se pode divergir, não passível de divergência, sob pena de heresia. E a doutrina espírita, ela não trabalha com esse elemento dogmático. Ela não trabalha com não passível de discussões. Então, quando se criou a ideia da Trindade, filosoficamente era uma ideia de mostrar uma materialização de uma figura que era etérea. Porque Deus era etérea, tanto que Pedro chama de Deus vivo naquela revelação, quando ele fala do Cristo, Filho de Deus vivo. Então a forma teológica encontrada foi trazer a sua manifestação, a manifestação material no Filho, a manifestação de essência no Espírito Santo. Então foram formas que depois transformaram em elementos dogmáticos, aquilo que era, por assim dizer, literário. Como temos, por exemplo, na doutrina hindu, Brahm, não Brahma, Brahm, como o incriado. Brahma, como a manifestação do incriado. E as suas diversas operações através da destruição em Shiva, da construção em Vishnu. Ou seja, são formas filosóficas de tentar trazer a divindade para o elemento presente. Se olharmos a figura de Deus na estrutura mosaica, o nome é um conjunto de consoantes. Por quê? Porque o nome de Deus era impronunciável, porque não se podia pronunciar o nome. E por uma adaptação fonética, chegou-se a Yahvé, que por uma transliteração tornou-se Jeová. Mas era um nome incriado, impronunciável. Por quê? Porque o nome de Deus não podia ser pronunciado. E a forma de trazer esse Deus impronunciável seria ele manifestar numa forma de filho, numa forma de essência. Daí surge a ideia da Trindade, que eu volto a dizer, tornou-se um dogma, tornou-se uma imposição a partir do Concílio de Nicéia, em 325. Há um livro muito interessante da editora Clarim, chamado A Esquina de Pedra, que é um livro interessante de ser lido. E lá, na última parte do livro, já nas páginas finais, está Flávio, um personagem do livro, sentado na estrada que conduz a Nicéia, vários peregrinos passando e convidaram a Flávio, dizendo, você não vai para Nicéia? Coisas importantes acontecerão lá. E ele responde, eu sei, verás lá a morte do cristianismo e o nascimento de uma outra doutrina, calçada pura e simples na teologia dos homens. Mas um dia, diz ele, o cristianismo se reerguerá das cinzas. Então vejam,
não há nesse aspecto nenhuma contraposição no sentido desrespeitoso de elementos teológicos de quaisquer religiões. Mas pensemos, Deus, na ideia espírita, não se pessoaliza. É um ser imanente, inteligência suprema, causa causal, causa primária. Não é pessoalizado, não é um ser para ser trabalhado dentro de uma teologia. Porque pensemos mais, nós quando trabalhamos sobre a ideia de Deus, nós reduzimos Deus ao nosso nível de entendimento, mas não elevamos o nosso nível de entendimento ao encontro de uma possível ideia de Deus. Então, quando falamos, desculpe o neologismo, teologizamos, nós estamos reduzindo ao nível nosso o entendimento de um ser que transcende quaisquer condições de entendimento. O ser incriado, o ser eterno, que não teve começo e não tem fim. Entender o que não tem fim, a gente até consegue chegar próximo, mas entender o que não tem começo, como fica? Então, quando teologizamos, volto a pedir desculpas pelo neologismo, nós estamos reduzindo a ideia de Deus. Uma das escolas materialistas de Immanuel Feuerbach, um dos discípulos de Hegel, ela trabalha com a negação de Deus por uma impossibilidade fática. Feuerbach, ele escreve no livro A Essência do Cristianismo da seguinte forma: está escrito que Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Feuerbach, eu, porém, digo que o homem fez Deus à sua imagem e à sua semelhança. Pois o Deus que nos é apresentado tem mais defeitos humanos do que qualidades divinas. Então, quando trabalhamos com esses elementos, nós estamos reduzindo, obnubilando o nosso próprio pensamento. Por isso, Kardec, com muita cautela, ele propõe aos espíritos, lá na questão 11, se poderíamos apresentar algumas características para qualificar Deus, para entender um pouco da sua manifestação. E aí colocou-se, poderia dizer que Deus é único, eterno, imutável, soberanamente justo e bom? Vejam, e os espíritos disseram, do vosso ponto de vista, sim. Do nosso é mais. Do nosso deles, não é nem de Deus ainda. Vejam outra situação. Quando se fala a partir da questão 76 do Livro dos Espíritos, e em especial ali a questão 82, questão 83 do Livro dos Espíritos, fala da origem dos espíritos. E quando se pergunta aos espíritos quando Deus criou os espíritos respondem, ninguém o sabe, nem nós sabemos. Isso é aí um mistério. Vejam que são seres espirituais respondendo a Kardec, respondendo aquelas perguntas do Livro dos Espíritos, que compõem hoje o Livro dos Espíritos, que eram espíritos de maior conhecimento, de maior vivência, de maior evolução, e disseram, é um mistério. Então é natural que as pessoas criem as condições para melhor trabalhar com a ideia de Deus. E nessas criações respeitáveis, nessas criações surgem a Trindade. Surgem dogmas da Assunção Mariológica, ou seja, são formas que nós vamos buscando para tentar explicar. Mas a doutrina espírita, ela prefere a não explicação a trazer uma explicação que possa ser o oposto ou não chegar àquilo que se buscou. Quando o espírito Erasto até dizia, no Livro dos Médiuns, melhor rejeitar 10 verdades a aceitar uma mentira. Ou seja, enquanto não se puder trabalhar com certeza, fica no campo ainda do estudável, daquilo que se vai estudar. E o que nós vemos nas religiões, em tese, são esses processos dogmáticos. Não estou os criticando, mas são processos humanos, dogmatizados. Se olharmos a própria estrutura mosaica, nós temos
elementos ditos divinos que são puramente humanos. O Senhor meu Deus me disse e eu vos digo que aquele que comer sem lavar as mãos será anatemanizado. Deus. A mulher no seu período impuro, se sentar em uma cadeira, deve ser queimada a cadeira. Deus. E assim vai. São figuras humanas que, para ter autoridade, revestem-se de divindade. Então, as estruturas teológicas são elementos de revestimentos de divindade para aquilo que é humano. E para que possa imperar, passam a ser obrigatórias. Deus não é menos Deus por ele ser Deus, sem precisar se manifestar, ora Pai, ora Filho, ora Espírito Santo. Ele o é pela essência que é. O Filho somos todos. O Cristo, dos filhos que conhecemos, o expoente. E esse título, Filho de Deus, dado a ele explica quando nós podemos tê-lo, esse título. Basta olharmos o Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Basta olharmos a 7ª bem-aventurança. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mas percebam que para chegar à pacificação, tem 6 virtudes antes que precisam ser desenvolvidas. Temos a humildade, a resignação, a mansuetude, a justiça, a misericórdia e a pureza de coração, para depois chegarmos a ser pacificadores. Nós estamos ainda no bem-aventurados os que choram. E sem sentir a primeiro os humildes. E por isso não nos chamamos filhos de Deus, porque não somos pacificadores. E o Cristo era o pacificador. Então ele assim se dá o título Filho de Deus, porque ele era o pacificador. Então não por elementos teológicos, não por imposições teológicas. Agora, nem por isso critica-se, delineia-se negativamente esses elementos. Se eles são bons para o entendimento da pessoa, continue. Não há problema. Unamo-nos naquilo que somos convergentes, não naquilo que possa gerar divergência. O Cristo assim sempre o fez. Ele respeitou todos os elementos do pensamento, mas não deixou de expor aquilo que ele entendia como sendo o necessário. Da mesma forma a doutrina espírita. Respeita-se todas as escolas religiosas, mas nem por isso deixa de apresentar o seu próprio pensamento.